Olá, tudo bem? Meu nome é José Vitor e sou aluno do segundo ano de Química T2. E junto aos alunos Aparecida Milena, Brenda Alves, Gabriel Pereira, Ian Lucas e Nicolas Olímpio, iremos falar um pouco mais sobre a crise econômica global do euro subprime que atingiu o mundo no ano de 2008. Esse trabalho é destinado à disciplina de Geografia B. Em setembro de 2007, foi desencadeada uma crise que viria a ser a maior desde a Grande Depressão de 1929, quando os Estados Unidos enfrentaram um colapso em sua economia. A crise do subprime chegou de surpresa e atingiu em cheio a bolsa de valores. Mas então, o que foi a crise do subprime? A crise do subprime, chamada por muitos de bolha imobiliária americana, teve seu início a partir da forte queda do índice de Dow Jones em julho de 2007, motivada pela hipótese do colapso hipotecário, que arrastou várias instituições financeiras americanas para a situação de falência. Nessa época, os chamados empréstimos hipotecários podres eram concedidos de forma irresponsável, culminando em uma crise de crédito através da transferência desenfreada de CDS e CDOs para terceiros, repassando assim os riscos para outras contrapartes. Por consequência, o dia 15 de setembro de 2008 foi considerado o marco da crise, conhecido como Segunda-feira Negra, quando um dos maiores bancos dos Estados Unidos da América declarou falência. Dessa forma, no dia 29 de setembro de 2008, a Bolsa de Valores de São Paulo chegou a cair mais de 10% em um só dia e teve suas operações interrompidas. Com relação ao que desencadeou essa crise, houveram diversos fatores que começaram na década de 90. Um desses fatores foi a concessão irrestrita de crédito. Meio a isso, os bancos estatais eram garantidos pelo governo dos Estados Unidos, ou seja, eles utilizavam do dinheiro público que estava em domínio do Estado para realizar os empréstimos de hipotecas. Como a compra de imóveis exige dinheiro e nem todos tinham, o governo tentou resolver o problema de pessoas sem moradia, pressionando os bancos estatais a fazerem empréstimos, mesmo para pessoas que não tinham condições de suprir a dívida, já que esses bancos lidavam com o dinheiro público. Uma ação que demonstra essa pressão do governo foi a criação de, entre aspas, um sistema de cotas, onde o governo estipulava uma quantidade mínima de empréstimos para essas pessoas fazerem a compra de imóveis. Bom, entrando no segundo tópico, um outro fator é que, como estava havendo muitas vendas de imóveis, bancos paraestatais começaram a comprar títulos hipotecários de bancos estatais, e esses paraestatais revendiam esses títulos como ações para investidores do mundo todo. Isso foi lucrativo quando os juros eram baixos e muitas pessoas podiam realizar a compra de imóveis. Mas depois, isso deixou de ser lucrativo, quando a concessão irrestrita de crédito passou a afetar negativamente esse processo. Então, na tentativa de virar o jogo, a obrigação de dívida colateralizada, CDOs, foram criados, como uma forma estratégica de resolver os conflitos econômicos que surgiram como resultado da concessão irrestrita de crédito, já que o preço dos imóveis estava aumentando significativamente. Entretanto, a estratégia foi falha e acarretou problemas. Os CDOs eram pacotes contendo títulos hipotecários, que eram vendidos como ações para o mundo todo. Mas essas ações deixaram de ser lucrativas devido ao aumento de juros e, consecutivamente, a supervalorização dos imóveis que ninguém estava comprando. E isso levou à dívida de diversos países. Tivemos outros fatores, como a queda do preço dos imóveis. Com a falta de pagamento, os clientes subprime, ou seja, os clientes de crédito de risco, começaram a entregar suas casas. Isso levou a uma queda generalizada dos preços dos imóveis. E como muitos deviam muito mais do que o valor do imóvel, as financiadoras acabaram com um rombo em caixa e propriedades desvalorizadas. Outro fator foi a falência de diversos bancos, que fez a bolsa de valores cair significativamente, causando mais instabilidade. Também tivemos a mutação de juros reduzido. Na época, os juros americanos estavam em baixa. Em 2003, chegavam a 1%. Então, os bancos resolveram criar a hipoteca de alto risco para atender novos segmentos de clientes.
Essa abordagem arriscada se deve muito à recém-saída crise da bolha da internet. A bolha da internet foi um movimento especulativo nas ações de empresas baseadas em negócios na internet, ou intensivas em tecnologia. Essa especulação econômica cresceu ao longo da década de 90 e estourou em março de 2000. A saída dessa crise fez o governo incentivar mais o mercado e os bancos. Graças à desregularização ainda presente, adotavam práticas cada vez mais arriscadas e irresponsáveis de alavancagem. A crise teve consequências para diversos países, chegando a afetar o sistema financeiro mundial. Após a quebra do tradicional banco americano e a recusa do governo de salvá-lo, as bolsas de vários lugares no mundo entraram em colapso. Isso porque os investidores passaram a resgatar suas aplicações, diminuindo a liquidez no mercado. Após o governo norte-americano recusar socorrer o Lehman Brothers, houve o anúncio de que o Bank of America iria adquirir a Merrill Lynch, a maior corretora dos Estados Unidos. Nos dias seguintes, as bolsas mundiais perderam mais de 30% do seu valor. Após isso, a AIG teve seu crédito rebaixado por informar que teria a capacidade de quitar mais empréstimos do que tinha dinheiro para fazer. Com isso, o governo norte-americano decidiu intervir e injetar recursos públicos para salvar a empresa. Depois dos colapsos de Lehman Brothers e da AIG, outras importantes instituições financeiras ao redor do mundo declararam enormes prejuízos nos balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Nos Estados Unidos, o presidente George W. Bush anunciou o Programa de Alívio de Ativo Problemático, uma medida polêmica que previa a liberação de 700 bilhões de dólares em ajuda para os bancos. Os grandes bancos centrais ao redor do mundo lançaram programas de incentivo, injetando liquidez nos mercados, ou seja, aumentando o crédito para as pessoas e empresas na tentativa de conter a crise. Apesar disso, a crise se espalhou e atingiu empresas consideradas sólidas até o momento. Por fim, os bancos, que eram principais responsáveis pela crise, mantiveram os grandes lucros que conseguiram nos tempos mais calmos, e quando o prejuízo chegou, este foi compartilhado com a população. Na Europa, apesar dos esforços dos bancos centrais, que injetaram mais de 1 trilhão de dólares na economia mundial, a crise se espalhou em cerca de 2 anos depois do início, atingindo diversos países europeus, em especial a zona do euro. Os mais afetados foram os PIGs, que são em sua maioria países dependentes do turismo. Apesar do impacto ter sido bem maior nos Estados Unidos e na Europa, a crise teve um grande impacto também no Brasil. Em outubro, a Sadia reportou um prejuízo trimestral de mais de 2 bilhões de reais com investimentos em derivativos tóxicos. Estes prejuízos findaram na fusão da Sadia com a Perdigão, originando a BRF. Apesar de o PIB nacional ter aumentado 5,2% em 2008, o impacto da crise em 2009 trouxe uma retração de 0,3%. A Bolsa de Valores Bovespa teve uma queda em 2008 de 4%, a maior desde a década de 70. As possíveis soluções apresentadas pelo grupo para que os países resolvam a crise seriam: usar ideias do keynesianismo como a intervenção do Estado para o estímulo da economia, a geração de empregos e redução de juros. Mas já adiantando, a maioria dos países adotaram as medidas keynesianistas. Agora, os próximos 2 tópicos são para os Estados Unidos, onde a crise começou. Reformar a Comissão de Valores para a regulamentação dos bancos e regulamentar a indústria de hipotecas e derivativos, pois foi no mercado financeiro e na indústria hipotecária onde originou-se a crise. Para reagir à crise, diversas medidas foram tomadas pelas economias do mundo. Como exemplo, temos os Estados Unidos, que agiram com urgência, mesmo após uma recente troca presidencial. Algumas das medidas adotadas pelo governo do Zema foram: a tomada de controle e resgate das instituições financeiras, como a Freddie Mac e a AIG, a compra de títulos das empresas devedoras para injetar dinheiro na economia, e a criação da Lei de Recuperação, buscando financiar programas de resgate e investir em infraestrutura, educação, saúde e energia renovável. O Brasil tomou medidas próximas, também dando ajuda financeira a empresas privadas, abaixando os juros da taxa Selic,
que é a taxa básica de juros da economia brasileira, além de incentivar a indústria automotiva e a chamada linha branca de eletrodomésticos, por exemplo. É importante notar que, por ter afetado os países de forma semelhante, as medidas para a recuperação também tiveram que ser parecidas, buscando a maior eficiência possível. Além disso, não podemos esquecer que as medidas não foram suficientes em todos os locais, visto a posterior crise ocorrida na Grécia, decorrente da forte atração econômica que levou a medidas austeras altamente impopulares e do alto índice de desemprego. Então é isso. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e que possam ter aprendido um pouco mais sobre essa crise que tanto nos afeta até hoje. Essas foram as referências que nós utilizamos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.